Oiê! Bom dia! Bom dia, galerinha! Estamos aqui diretamente do Trapiche, da Praia do Laranjal, no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E a gente veio aqui para falar com vocês um pouquinho sobre... O nosso curso de barras deste sabadão, onde a gente vai estar facilitando. E a duração da classe com a gente vai ter em torno de 9 horas. Então a gente quer falar com vocês um pouquinho sobre o que são as barras, quem pode fazer, o que a gente vai aprender nesse dia dessa classe, quais são as possibilidades que isso pode estar criando para as nossas vidas. Então o nosso convite aqui, vocês se permitam perceber tudo isso que a gente vai estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo. E Manu, o que as barras de Axis elas significam para ti? Para mim as barras elas significam uma abertura maior de conexão com o que eu sou, me permitindo assim me conectar com o resto todo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente se depara e tem mais clareza com o nosso sistema de crenças, a gente consegue, na verdade eu estou falando isso para vocês a partir da minha experiência, eu consigo com isso olhar com mais verdade para as minhas questões e escolher diferente daquilo que eu venho escolhendo de repente e entrando num espaço de não estar funcionando, entende? Então, quando eu faço as barras, quando eu corro as barras, eu vou para um espaço interno de maior percepção, maior leveza e maior clareza comigo mesmo e com as minhas questões, onde eu começo a olhar mais para mim e não olhar tanto para o externo e para as coisas que ficam se manifestando, né? Porque a gente fala, né, Matheus, bastante que as nossas escolhas, e dentro de Axis eles trazem bastante isso, né? As nossas escolhas criam a nossa realidade, né? A gente está criando o tempo inteiro a nossa realidade. Então, que lugar é esse que muitas vezes a gente se coloca como coadjuvante? Será que é isso mesmo que a gente precisa fazer nesse momento? E quando eu digo precisa, é que a gente vai muitas vezes para esse espaço de eu vou tentar, eu vou isso, mas será que é isso? Será que não é? E quando a gente corre as barras, a gente consegue entrar em maior comunhão com o que de verdade eu sou, com o que de verdade eu escolho para a minha vida. E a partir daí acontecem muitas mudanças, né? Na minha experiência, desde 2016, fazendo as barras, a minha maior conexão no nosso relacionamento familiar, nas minhas questões com o meu corpo, tudo isso foi transformador, né? Então, se eu pudesse dizer algo aqui para vocês hoje, se permitam perceber essa energia e limpar, liberar, cancelar todos os lugares em que em algum momento cada um de vocês foi pro errado ou não se permitiu viver algo com algum ponto de vista fixo. Essa é a minha ideia para vocês. E para ti, como é que foi? Como é que está sendo esse caminhar? Para mim, as barras de Axis elas são uma possibilidade de olhar para essa realidade e perceber o que está disponível, além de tudo aquilo que eu sempre acreditei, além de tudo aquilo que me disseram que é o jeito certo, além de tudo aquilo que volta e meia, conforme a gente vai lidando com algumas questões, a gente vai achando que são reais, né? Então tudo isso que a gente vive e que parece que é real, que coisas são difíceis, que tem situações que não tem maneira de mudar, que existem relações e situações que a outra pessoa precisa mudar para que aquilo mude de verdade. As barras elas permitem te colocar num espaço onde tu vai perceber o que é que tu, como um agente criador da realidade, pode transformar, que vai fazer com que tudo fique mais fácil. Além das barras, né? Além de correr as barras, além de aprender as barras no curso, a gente aprende também muitas ferramentas que tiram a gente de uns espaços de tanta limitação e tanta pequenez que a gente começa a perceber que a gente pode criar algo muito mais grandioso na nossa vida, sabe? Ferramentas para tirar de um espaço de tipo, sabe quando tu fica pensando o dia inteiro sobre uma coisa que te disseram, sabe? Uma crítica que te fizeram, pensando o dia inteiro sobre alguma coisa que não deu tão certo quanto tu imaginava,
ou algum detalhe, uma coisinha pequenininha que tu queria que a outra pessoa fizesse diferente, né? Então a gente tem ferramentas para que isso não faça mais parte do teu dia a dia, para que isso não, para que tu não fique mais preso nessas coisas tão pequenas, nessas coisas tão Que não mergulhe, na verdade, né? Que tu perceba o que tu pode criar a partir daquela escolha que tu teve em algum momento da vida. Independente dela hoje estar, de repente, não sendo tão legal. E naqueles lugares também que está sendo super show, como pode melhorar tudo isso? Então é um dia inteiro com muita ferramenta. Tu não vai aprender só os 32 pontos na cabeça, tu vai aprender a ter ferramentas práticas e dinâmicas para te usar em todas as situações do teu dia, e ainda vai ter mais processo corporal, né? Explica sim. um pouquinho dos processos pro pessoal. Além das barras, né, que as barras elas são um processo corporal, né, de axis. A gente aprende mais sistema de sequência trifásica, saída pela esquerda do cenário, restauração da comunhão com a terra, aprende, que mais que a gente O aprende? exercício, O exercício do timo. Então, vários outros processos para que, como a gente falou, tu tenha muito mais facilidade, né, para lidar com questões que são muitas vezes inquestionáveis, sabe? A classe de barras, para mim, ela traz uma clareza sobre algumas coisas que, sei lá, Uau! sempre pareceram que eram verdades, sempre pareceram que só era daquele jeito que existia, só daquele jeito que acontecia, só daquele jeito que funcionava. E aí tu vai para um espaço de, nossa, mas existe um outro mundo disponível. Aqui, nesse mesmo planeta, nessa mesma realidade, nessa mesma coisa que todo mundo está vivendo, existe uma outra coisa completamente diferente comigo aqui, nesse mesmo lugar. Yes. E se você soubesse que o seu ponto de vista cria a sua realidade, que se você muda o seu ponto de vista, muda totalmente sua percepção sobre a realidade. E todos aqueles lugares em que você escolheu a desordem para ter mais percepção sobre o que você estava vivendo, você poderia destruir, descriar tudo isso? E se a gente te mostrasse um caminho diferente, com mais facilidade, mais alegria e uma maior percepção de tudo aquilo que tu tá escolhendo para tua vida, tu escolheria isso? Tu viveria isso? Então, esse é o nosso convite para esse sabadão, galera. Vai ser uma classe de 9 horas intensas. Então, se permitam estarem com a gente. Tragam suas questões. Tragam suas questões. Vamos abrir espaço, trazer clareza sobre isso. E vamos usar as ferramentas para ir para um outro lugar. E aí, quais são os benefícios que as barras podem proporcionar? Melhora no sono, melhora na tua questão financeira, no teu relacionamento, melhoras em questões de desordens totais, de doenças que tu tenha escolhido em algum momento. Como seria olhar para isso agora e dizer, ok, eu escolhi isso, mas agora isso não serve mais para mim? O que está disponível agora? O que se requer para que eu faça um movimento diferente que eu nunca considerei antes? Sim. Então vai ter muita pergunta, galera. E também as barras, elas não têm pré-requisito, né? Então, tem. tu não precisa ser profissional da saúde, tu não precisa ser terapeuta, tu pode simplesmente ser, sei lá, alguém que tá aposentado, alguém que escolhe mais para a vida de vocês, que nem pretende trabalhar com as barras, mas deseja se auto-aplicar, deseja presentear os familiares e amigos. Tá se reunindo com grupos de trocas de barras. Isso, ainda a gente faz isso. Todo mês a gente tem trocas, tem até mais de um grupo de trocas. Então a gente mantém uma frequência e mantém essa energia para a gente se trabalhar. A gente adora receber e adora trocar. Então é mais uma possibilidade, né? Então, Manu, Matheus, a gente não quer trabalhar com essa ferramenta. O que isso disponibiliza? Disponibiliza uma mudança fantástica de transformação e transmutação em todas as tuas questões, e ainda tu consegue presentear todos os familiares e aquelas pessoas ao teu lado que tu ama e gostaria de criar um espaço de maior facilidade, sem com que em alguns momentos tu use o teu corpo e a tua energia para levantar uma barreira ou então, sei lá, sabe, criar algo diferente. E aí, bora lá com a gente? Será que esse é um convite para algo que você vem pedindo há algum tempo? Yeah! E aí? Quer saber mais? Quer falar mais com a gente sobre essas coisas? Deixa uma mensagem pra gente. Manda uma mensagem, a gente vai deixar aqui, se você está assistindo no YouTube esse vídeo, a gente vai deixar aqui embaixo as nossas redes sociais. Se você está assistindo no Instagram, manda um direct pra gente.
Sim. Se você está assistindo no Facebook, manda uma mensagem. Onde mais quer que você esteja assistindo esse vídeo, encontra uma forma aí de se comunicar com a gente. A gente vai ter o maior prazer de estar trazendo mais informações para você e para convidar você para uma nova realidade. Você já ouviu falar que nós estamos num momento onde está tudo mudando e que tem algo grandioso disponível e que as ferramentas não estavam disponíveis, mas que agora estão? Uhum. Bora criar uma nova realidade? Bora! Beijo! Como seria um planeta muito mais consciente? Vem com a gente está aqui para mudar tudo. Todos Tudo. nós. Beijo! Beijo, tchau, tchau.